noite, irmãos. Estamos nesse segundo domingo de julho, nos meio congregacional, mês dedicado a falar de missões, de missão da igreja, falar da obra missionária, falar do chamado missionário, falar daquilo que diz respeito a essa vocação da igreja para a evangelização, para a pregação do Evangelho em todos os lugares. E o texto de hoje é o texto que está aí no livro de Ezequiel, capítulo 2. E esses dois primeiros versículos do livro de Ezequiel, no capítulo 2, que nos chama a atenção exatamente para essa questão. Diz assim o texto, que também ele está aí, né? Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ezequiel é daqueles profetas que nós chamamos de profeta exílico, profeta do exílio. É um homem que Deus levantou no meio de uma situação muito desanimadora. O desalento, o desânimo era total, numa fase muito crítica da nação, uma fase em que a nação se sentia espoliada, fase que a nação se sentia destruída e moralmente arrasada. E Ezequiel, ele é o profeta que recebe a função de pregar a toda a casa de Israel. E quando se fala assim, todo o Israel, é porque nos dias de Ezequiel, a nação de Israel estava parte em Judá, parte em Jerusalém, e parte estava em Babilônia. Ezequiel, ele foi para o exílio, foi para a Babilônia muito antes, 10 anos antes da queda de Jerusalém. Jerusalém vai cair no ano de 587 a.C., e Ezequiel vai para a Babilônia em 597, 10 anos antes dessa queda. Ele vai para Jerusalém, vai para a Babilônia acompanhando o rei Joaquim, que foi levado cativo, foi exilado por Nabucodonosor para ficar lá em Babilônia. E Ezequiel acompanhou, era um jovem. Ezequiel tinha, nessa ocasião da ida para a Babilônia, em 597, era um jovem de 25 anos de idade, muito novo, não tinha ainda não tinha ainda sido chamado para o ministério, nem para a vocação profética. Ele sai de Israel simplesmente como um ajudante, como alguém que ia auxiliar, que ia acompanhar aquele rei deportado porque não havia cumprido as determinações do Império Babilônico, que não tinha correspondido com aquilo que se esperava dele. E aí ele é levado, ele é exilado, e Ezequiel, aquele jovem, ele vai junto. E a experiência do chamado dele dá-se longe de casa. A experiência do chamado dá-se em Babilônia. E quando a gente começa a ler o livro do profeta Ezequiel, ele vai dizer assim, no capítulo 1, no versículo 1: no 30º ano, e no 5º dia do 4º mês, estando eu lá no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. É dessa maneira que ele vai descrever, na abertura da profecia, na abertura do seu livro,
Ele vai datar, porque Ezequiel é um profeta que gosta de datação, ele gosta de dizer exatamente quando as coisas aconteceram, qual foi a data, que época. Quem lê Ezequiel percebe assim, olha, está tudo certinho. Foi aqui, foi nessa data, não é assim, ele não deixa no ar para que se investigue ou se descubra qual foi o tempo. Ele diz qual foi o tempo. Foi no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, eu estava lá entre os exilados. Eu estava em Babilônia. Eu estava às margens do rio Quebar. E aí então, ele tem essa experiência. E ele descreve dessa forma: eu tive visões de Deus. Deus veio ao meu encontro, ou seja, se ele vai para a Babilônia com 25 anos de idade, e ele diz que 5 anos depois, Ezequiel com 30 anos, ele tem a sua experiência missionária. 5 anos depois de estar em Babilônia, ou seja, em 592 a.C., ele vai ter essa experiência desse chamado, dessa vocação. Ou seja, Deus precisava de alguém, precisava de um homem para estar falando aquelas pessoas, para estar falando não somente para os exilados, desanimados e abatidos de Babilônia, como também o povo que ficou na terra, como também aquelas pessoas, aquele bagaço de gente que ficou em Judá. Ele também tinha uma palavra para essas pessoas. Podia falar para elas por meio de cartas, podia falar para elas por meio de mensagens, mensageiros. É verdade que eram uma distância muito grande, mas havia essa comunicação. Havia aqueles que chegavam também e havia aqueles que saíam. Então Ezequiel foi chamado para a vocação profética, já distante de casa, num tempo que ele não esperava isso, mas Deus veio ao seu encontro e vai falar com ele, e vai dizer que tem uma missão específica para ele. E nessa leitura de hoje, nós nos damos conta que esses profetas, esses homens que Deus levanta daqui e dali, como Ezequiel é contemporâneo de Jeremias, sendo um pouco mais novo que Jeremias. Mas Jeremias não vai para a Babilônia. Jeremias fica inicialmente em Judá e depois se desloca para o Egito, porque não tinha mais nada em Judá, e provavelmente termina seus dias no Egito. E Ezequiel está lá em Babilônia. Mas uma coisa que nós percebemos de imediato é que essas pessoas, esses homens que tiveram essa vocação, que tiveram esse chamado, são seres humanos comuns, são pessoas comuns, com seus limites, com as suas fragilidades. Ezequiel é um profeta assim, desconcertante, de genialidade diversa, um homem complexo, mas como todos os israelitas do seu tempo, nós encontramos ele esmagado pela derrota, desanimado pela situação que estava passando a sua pátria, o seu povo. Não tinha como não estar sentindo aquilo tudo que estava acontecendo. O país perdeu a sua autonomia, perdeu a sua liberdade, agora era um país, e era uma nação, e era um povo que estava sendo tirado de casa, que estava exilado, tinha sido levado para longe. E encontramos Ezequiel de que maneira? Prostrado. E por que nós dizemos que ele está prostrado? Pela maneira como ele diz que Deus o encontra. Ele diz que teve essas visões, e ele vai estar como? Como na leitura que nós lemos há pouco. Ele estava lá no luto do profeta, e no luto dele ele estava entre aquelas pessoas que o texto que nós lemos descreveu. Lá na margem do rio de Babilônia, e o rio de Babilônia era o Eufrates, o Tigre e o rio Quebar. O rio Quebar era um tipo de afluente do grande rio Eufrates, e os babilônios que sabiam construir
as suas cidadelas, os seus palácios. Eles fizeram também, não é, rios como esse, Quebar, que era para passar através da cidade de Babilônia, da cidadela de Babilônia. Era um rio projetado, não era um rio natural, mas era um rio que servia, não é, para arborizar, para embelezar a cidade de Babilônia. E é às margens desse rio de Babilônia que vão se encontrar todos os exilados, todas aquelas pessoas. E o salmista descreve essa cena, que lá estavam aquelas pessoas entristecidas pela separação, pela distância, pelo moral que estava lá embaixo. E ele se sente dessa maneira. E o autor do Salmo 137 descreve essa forma, ali entristecidos, lembrando-se, né, na mente e no coração, tendo Sião todo momento ali presente. E aí ele diz lá nos salgueiros, que lá havia, nós penduramos as nossas harpas. E aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, daquelas canções que eram as canções do povo, as canções que Israel cantava. Ouvia-se entre as nações que antes da queda, antes do exílio, antes da invasão, antes da destruição, esse era um povo que cantava e cantava ao seu Deus. E ele dizia assim: que vocês sejam alegres como foram, e sendo alegre, cantem algum dos cânticos de Sião. E no entanto, aquela gente dizia: como podemos cantar a canção do Senhor em terra estranha? Ou seja, não havia ânimo, não havia alegria, não havia disposição. A situação era tensa, a situação era triste, a situação era de lamento, a situação era de pranto, a situação era de choro. E aí, quando a gente se sente assim, amados, a gente não tem vontade de cantar, a gente não tem vontade de rir, a gente não tem vontade de falar de brincadeiras, a gente não tem vontade. Às vezes nós viemos à igreja, nos assentamos aqui, e às vezes é assim que nós nos sentimos, desalentados, desanimados, tanta coisa que está se passando, problemas, enfermidades, situações difíceis, relacionamentos que estão sendo desfeitos, relação pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, e aquilo oprime, aquilo fustiga, aquilo nos deixa entristecidos, e aí a gente não tem mesmo vontade de cantar. E se nos pedir para cantar, a gente vai ficar para outro dia. Hoje não vai dar. Eu não estou contente para cantar. Meu coração não está alegre para cantar. Era assim que estava Israel no exílio. Era assim que estava Ezequiel, aquele homem, a quem Deus vai falar muito abertamente e dizer que quer algo dele. E ele se encontra lá nessa situação de joelhos. E de joelhos, como ele se encontra, ele toma consciência que Deus acompanha o seu povo mesmo na angústia. E aí ele diz assim: então entrou em mim um espírito. A leitura que fizemos no capítulo 2. Eu estava lá nessa situação, nesse desânimo, nesse abatimento, e aí entrou em mim um espírito. E esse espírito me fez ficar de pé. Até então ele não estava de pé, mas me fez ficar de pé. E aí naquela posição eu pude ouvir aquele que falava comigo. É assim os profetas, é assim os apóstolos, é assim os homens e mulheres de Deus. Essa é a situação. Não tem forte, não tem pessoa assim: eu sou forte, eu estou sempre assim, diante de Deus, está tudo bem. Não, tem hora que, e tem situações que a gente fica para baixo mesmo.
Tem situações que a gente fica assim como Garfield, down, para baixo mesmo, desanimado. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: eu estava tão preocupado e aflito, 2 Coríntios capítulo 2, eu estava tão preocupado e aflito que eu até chorava, diante de tudo aquilo que eu estava passando. E ele diz assim: eu estava assim a ponto de chorar, chorando, porque eu tomou consciência da pequenez humana perante a grandeza da missão, dos desafios que ele tinha pela frente, aquela missão para a qual ele havia sido chamado. E aí, quando ele assume a missão, ele vai dizer assim: e aí então Deus ainda permitiu que acontecesse isso, para que eu não me ensoberbecesse por causa das revelações extraordinárias que estavam vindo a mim como homem de Deus, como mensageiro de Deus, como apóstolo. Foi-me dado um espinho na carne, um anjo, um mensageiro de Satanás, para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. É assim que Paulo fala. Sei lá, uma doença crônica, talvez esse mensageiro de Satanás que ele fala, um problema físico, mental, talvez um problema com gente que acompanhava, que não tinha só gente boa, tinha gente boa e tinha gente difícil e complicada naquele percurso missionário. Não sabemos o que eram esses servidores de Satanás de Paulo, mas uma coisa é certa. Paulo aqui, quando ele fala assim, ele estava dizendo assim para nós: eu fui chamado por Deus, mas eu sou humano. E ele estava experimentando na carne a fragilidade, a dificuldade da existência humana, que sucumbe diante dos problemas, sucumbe diante das dificuldades. O profeta é uma pessoa que é chamada para pregar, anunciar uma mensagem de esperança. Por outro lado, a sua palavra é sempre uma palavra que vai incomodar, que vai mexer com as pessoas. O profeta é aquele que anuncia e denuncia situações de injustiça. É aquele que questiona as situações, é aquele que interpela, é aquele que convida a mudança, que não está bom assim, e a novidade. Mas nós somos assim, frequentemente nós somos reticentes ou avesso à novidade, à mudança. A gente gosta mais assim dos velhos hábitos, dos velhos costumes. Nós queremos assim, deixa as coisas como estão, não muda nada. E aí nos desculpamos diante da nossa passividade e nos apoiamos em doutrinas e regras que determinamos como sendo as regras da verdade. Mas não há verdades assim, totalmente acabadas, absolutas, imutáveis, inalteráveis. A gente vai vivendo a vida e vai vendo que determinadas coisas elas precisam mudar. Somente quem não muda é Deus. É aquele que é aquele que sempre foi, é e será o mesmo Deus. Mas nós mudamos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa forma de agir. E às vezes o profeta vem e diz assim para as pessoas: olha, preciso mudar, não pode continuar dessa forma que está. E aí o profeta é rejeitado. E aí vem a negação e vem a condenação do profeta. Se há uma constatação, irmãos, na história da revelação, é essa tendência que nós temos de querer encontrar Deus nas manifestações extraordinárias, milagrosas e grandiosas. Mas às vezes nós percebemos
que Deus quer se revelar e prefere as teofanias, as manifestações do cotidiano, das coisas simples, das coisas calmas. Não é essas coisas extraordinárias, mas no viver diário, no cotidiano, na maneira que nós vivemos o dia a dia, sem o grande espetáculo. A palavra que o profeta tem a pregar, ela é uma boa nova. E às vezes quando essa boa nova é anunciada dessa maneira, na novidade, ela é mal recebida. Porque a novidade perturba, porque a novidade incomoda. Porque a novidade nos impede de ficar na monotonia, naquele nosso jeitinho que a gente não quer mudar, aquele nosso jeito de ser. A novidade suscita perplexidade diante da vida. Nos chama a uma nova atitude, a uma nova postura. E aí a gente não quer sair disso. O profeta Ezequiel experimentou isso. Ele ouve essa palavra: criatura humana, filho do homem, quer dizer isso, meu amigo, criatura humana, vou mandar você à casa de Israel e a esse povo rebelde que se rebelou contra mim. Ele e os seus antepassados se revoltaram contra mim até o dia de hoje. São filhos arrogantes e têm coração de pedra. É o que diz esse texto de Ezequiel 2, de 1 a 4. E nessa convocação, ele distingue duas fases. E nós colocamos essas duas fases aí. A primeira fase, que o profeta vem e recebe como missão, que não se pode fugir disso, é o anúncio da desgraça. Primeiro, o anúncio da desgraça, ou seja, Deus manda o profeta e diz assim, mostra para esse pessoal como é que está a situação. Não pode passar maquiagem, não pode dizer assim, naquilo que está tudo ruim, dizer assim, não, está tudo bem. Às vezes a gente quer falar essas coisas assim. Então, o problema seríssimo, está terrível. Não, está tudo bem. Tem pessoas que têm essa mania. Não, está tudo bem. Está tudo bem nada, está complicado, está difícil. Não adianta, está complicado, está difícil. Eu nem sei como eu posso sair dessa. Às vezes é assim que nós nos encontramos. Eu não sei qual é o caminho, eu não sei como eu posso resolver essa questão. Eu não sei como solucionar esse problema. Não, mas está tudo bem. O tudo bem, a gente sabe que às vezes é uma palavra assim, tentando animar. Mas às vezes é melhor só dizer assim, vou orar por você, eu também não sei como é que resolve isso não. Às vezes eu digo isso para algumas pessoas, eu não sei como resolve isso. Mas vamos orar por isso aí. Vamos colocar isso diante de Deus e vamos esperar uma semana. Pode ser uma solução para nós. Vamos esperar. Nós não cremos num Deus que fala. Nós não cremos num Deus que responde às orações. Nós não cremos num Deus que está ouvindo aquilo que está a se dizer. Então, bem não está. É a desgraça, é o problema. E o profeta é chamado para dizer isso. Olha, vocês erraram. Ezequiel foi falar lá, Jeremias também. Vocês erraram. Vocês vão ser exilados, e estão sendo exilados por conta da desobediência, por conta do pecado, por conta das alianças iníquas, por conta que vocês fizeram aliança com gente por aí, pagaram tributo a reis assírios, babilônios, egípcio, tudo, mas não fizeram aliança com Deus. Vocês erraram, vocês não buscaram o Senhor, vocês não dependeram dele,
Vocês estão passando por essa situação, por essas escolhas equivocadas que vocês fizeram. Não colocaram a Deus em primeiro lugar. O profeta é chamado para primeiramente dizer isso. Não é para maquiar as coisas. O falso profeta, ele faz maquiagem. O falso profeta, ele vem e ele diz assim: eu já sei o que esse camarada ou essa senhora quer ouvir. Ela quer ouvir dizer que esquece isso, que já está resolvido já. Já está resolvido. Eu estou aqui com um problema. Esse problema já é passado. Isso já acabou. Não, mas está difícil. Deus já resolveu isso. São palavras assim, autoajuda isso. Mas nós somos chamados para confrontar as pessoas com os problemas, e os problemas são reais. Problemas estão aí no dia a dia. Não tem como a gente fugir deles. Mas a Bíblia fala assim: olha, está difícil, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas agora está difícil. Paulo, em Romanos, capítulo 8, diante da dificuldade, ele diz assim: eu não sei o que dizer. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Não sei o que dizer. Não sabemos, às vezes, o que dizer. Lembro que uma vez eu fiz um sepultamento numa igreja que eu pastoreava. E foi um sepultamento difícil. Difícil. Porque a pessoa que morreu foi um suicídio. A pessoa se suicidou. Só que era minha ovelha, membro da minha igreja. E eu, meu Deus, o que eu vou pregar? Não, já está resolvido. Não adianta falar isso. Se alguém chegasse, está resolvido, rapaz. Você vai chegar lá, vai falar. Não é fácil. Meu Deus, o que eu vou falar? Um membro da minha igreja suicidou. Eu compartilhei isso com um colega. Pai, estou com esse problema, vou pregar num suicídio da minha igreja. Aí ele disse assim: só vou te pedir uma coisa, depois tu me empresta esse sermão, que pode acontecer comigo, eu já tenho uma saída. Não me ajudou nada. Ele queria o sermão. Também não sei, depois tu me empresta. Que eu já fico lá com uma situação idêntica. É difícil. Às vezes nós ficamos assim, Deus. Que direi diante disso? E vou falar diante disso. E mais o filho do moço chega para mim, lá quase lá na hora, já tinha 2 filhos adultos. Pastor, papai foi para o céu, né? Aí eu... Deus é que sabe, né? Às vezes não adianta só falar, irmãos. O profeta é chamado primeiramente para descrever a situação. E a situação, por exemplo, de Ezequiel, era uma situação extremamente complicada. As pessoas estavam prostradas. Imagina um povo que diz assim: cantar a gente não vai cantar mais. Dizer que eles penduraram as harpas, quer dizer, suspendeu os instrumentos, ninguém vai cantar mais nada. Nós não temos ânimo para cantar, não tem mais louvor, não tem mais coro, não tem mais nada, que a gente está muito triste, a gente está desanimado, acabou esse negócio. A situação era essa. O próprio Ezequiel, que era um dentre o povo, ele estava também assim. Tanto que o capítulo 2 diz assim, que ele é encontrado de joelhos. Ele se encontra prostrado. Ele se encontra no chão. E aí vem o Espírito, vem o Senhor a ele, de filho do homem. Olha, fica de pé. Você precisa se levantar, sair dessa situação. Eu quero falar com você. Mas não vou falar com você do jeito que você está. Levanta.
para começar ou para recomeçar. A vida recomeça quando a gente se levanta. Prostrado na cama, desanimado, diz assim, não quero mais viver, não quero mais essa vida, e tal, quando a gente fica dizendo assim, acabou, meu irmão, não tem nada. A gente não caminha mais, aí Deus diz, ó, fica de pé. A Elias, Deus diz, sai da caverna. A Abraão, Deus disse lá em Gênesis 15, Abraão, quero falar com você, mas sai dentro dessa tenda. E fica de pé aqui do lado de fora da tenda que eu quero falar umas coisas para você. Abraão estava acabrunhado porque 25 anos que a promessa não se cumpria. E estava dentro da tenda. E dentro de tenda não se fica em pé, fica lá deitado. E Deus disse, sai da tenda que eu vou falar com você. E quando ele saiu da tenda, Deus disse, dá para contar as estrelas do céu? Não dá. Depois a tua descendência vai ser assim. Para de chorar. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Isso é uma das coisas que a gente aprende. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Está demorando para nós, mas Deus tem o seu plano. E Deus provou aquele homem. Deus nos prova. Nós oramos, e a gente gosta, aquela coisa do extraordinário que eu estava falando, não é? A gente gosta dos profetas do extraordinário, é que o profeta do extraordinário diz assim, ó, vem cá que você vai ficar curado, é hoje às 3 da tarde, o pessoal adora isso, 3 da tarde, vai acontecer isso, aquilo, não sei o que, aí enche, pessoal, pô, vamos lá, porque esse negócio 3 da tarde, depois ainda dá tempo para assistir o jogo, a gente faz assim, só que aí, não é no nosso tempo que vai acontecer o milagre. Não sou eu que marco a hora do milagre. É Deus que faz a obra. Pode passar uma semana, pode passar um mês, pode passar até um ano, mas vai cumprir. O que Deus promete, Ele cumpre. Então Ele disse a Abraão, fica aí não, Abraão, assim, né, acabrunhado. Mas já faz mais de 20 anos. Pois é, mas vai acontecer. Você vai ser pai de uma grande nação. E a promessa se cumpriu. Você está orando há 1 ano, há 6 meses, há não sei quanto tempo, por uma coisa, por um filho, por alguém. Não desanime, continue orando. Porque Deus a semente plantada, ela germina. Ela frutifica. Deus ouve as nossas orações. Mas o profeta tem que, primeiramente, anunciar isso aí, ó. A complicação, por que chegou a essa situação? Por que chegou a esse contexto? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Não é porque Deus quer que seja assim. As coisas estão ruins porque o ser humano, com a sua tendência, a sua natureza humana, contribui para que as coisas fiquem assim. Lá em Eclesiastes diz assim, Deus fez o homem reto, justo, mas ele se meteu em muitas confusões. Eu gosto desse texto, eu gosto desse versículo. Deus fez a gente assim, direito. Ele fez um ser humano assim, direito. Mas ele se meteu em confusão. Somos nós que nos metemos em confusão. Não é Deus que nos mete em confusão. É a gente que procura confusão. É que as nossas escolhas às vezes são equivocadas. Nós temos essa liberdade de escolher aqui assim e nós escolhemos errados. Nós escolhemos caminhos que são desvios, que são erros. Então não é culpar Deus. Ele quer o nosso bem. Ele quer o melhor para nós. É assim que diz a palavra. Ele deseja o bem daqueles que o amam. Ele quer o melhor para nós. E nós que somos a sua igreja, Ele quer aquilo que é de melhor para nós. Ele quer que nós tenhamos vida e vida abundante. Vida plena, vida cheia, vida alegre. É isso que Ele quer para nós.
Então o profeta, ele é chamado para falar disso, e ele é chamado para falar aqui, mas depois disso vem a libertação e vem a salvação. Ou seja, é preciso situar a situação nos seus contextos. Irmãos, está difícil, está complicado, não está fácil as coisas. É assim que nós estamos vivendo. As relações estão estremecidas. Eu me encontro meio desanimado, eu me encontro abatido, eu estou lá igual aquele pessoal lá em Babilônia, eu estou pendurando a chuteira, eu estou pendurando os instrumentos, eu estou pendurando minha harpa, eu não tenho mais ânimo para nada. E a gente precisa crer que nós temos um Deus que vê essa situação, mas ele levanta alguém para vir dar uma palavra para nós. Deus foi lá e disse: Ezequiel, levanta, primeira coisa, levanta, você veio para cá, não era profeta, mas aí agora é o seguinte, está uma situação muito complicada, eu estou fazendo de você um profeta. Fica de pé, e eu vou falar contigo. E o que eu quero falar com você é o seguinte: você vai ser a minha boca no meio desse povo. Deus levanta profetas. Deus levanta homens e mulheres de Deus para ser mensageiro de falar aos outros. E essa palavra que Deus manda é uma palavra abençoadora, é uma palavra confortadora, é uma palavra que vem como um bálsamo, como um ânimo para nós. E Deus disse: olha, vai Ezequiel, come a minha palavra. Você lê o livro de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel é o homem que comeu a palavra de Deus. É uma metáfora, é uma figura. Deus falou com ele para que mais tarde ele pudesse ir ao povo e falar aquela palavra forte, assim direta, porque Ezequiel dizia assim: olha pessoal, assim diz o Senhor. Essa era a palavra, assim diz o Senhor. Ezequiel sempre começa a sua fala com essa expressão: assim diz o Senhor. Vocês erraram nisso, naquilo, provocaram essa situação toda, mas agora o nosso Deus é um Deus que intervém, e Ele já está intervindo porque Ele está mandando uma palavra para vocês. Primeiro, para com esse desânimo, para com essa tristeza. Por que não pode cantar a canção do Senhor em terra estranha? Podemos cantar sim. Eles vão aprender mais tarde que a canção do Senhor se canta em qualquer lugar. A canção do Senhor se canta aqui, se canta fora, se canta no exílio. A canção do Senhor é para ser entoada, porque quando nós entoamos a canção do Senhor no exílio, em lugares distantes, nós estamos testemunhando que nós temos um Deus que intervém, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos levanta. Ezequiel falou aos exilados de Babilônia, presente, porque ele estava lá. Foi uma voz que se levantou no meio do povo, que pregou aquele sermão lá do 37, do Vale de Ossos Secos. A gente está igual um Vale de Ossos Secos, mas se Deus mandar, o Espírito vier, Ele junta esses ossos secos e Ele nos dá vida. E ele pergunta: Ezequiel, isso pode acontecer? E Ezequiel foi sábio, que Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Ou seja, se Deus mandar e se Deus disser, isso vai acontecer. Ezequiel falava presente e Jeremias falava mandando carta, porque Jeremias estava lá para o Egito. E Jeremias mandava as cartas. E mandava as cartas e dizia assim: para de chorar. Deus colocou vocês aí, vivam aí. Casem os vossos filhos, as vossas filhas, deem-se em casamento, vão vivendo a vida, que um dia Deus vai intervir. Aquele sofrimento, aquela opressão é 70 anos. Mas Deus ia juntar novamente o povo em Canaã, em Judá, porque foi para ali que ele prometeu a Abraão: vocês vão herdar uma terra que mana
leite e mel. A palavra do profeta, meus amados, é essa. É denunciar as injustiças, os erros, os equívocos. É dizer, olha, não é à toa que você está passando essa situação. Não é à toa que esse país está passando essa nação. Não é à toa que essa cidade está vivendo dessa forma, que está passando tanta situação difícil, tanta insegurança, tanta coisa. Não é à toa. E aí agora começa aquele período do assédio, a gente é assediado. Irmãos, o que eu já recebi telefonemas e de contar essa semana, é tanta gente querendo agora falar com o pastor, não sei o quê. Agora acabou aquele negócio de Copa, agora eleição, está em cima. Ah, vamos lá os pastores, vocês estão vendo as confusões que está aí. Os pastores, não sei o quê, é café da manhã não sei aonde, é almoço para cá, é jantar, é não sei o quê. Todo mundo quer reunir com os pastores. Por quê? É formador de opinião, é não sei o quê. Entende? Até outubro, se eu quiser, tem café da manhã até outubro. Entende? Isso resolve, a cidade está aí. Agora, não tem hospital, não tem segurança, não tem educação, não tem nada. Essa é a situação. Então, Deus nos mostra essas coisas. Mas o profeta levanta-se também, não só para dizer isso, mas o profeta se levanta para dizer: nós servimos a um Deus que está vendo todas essas coisas. E Ele envia salvação e libertação. Ele envia profetas, homens de Deus, para falar aos nossos corações, para falar a cada um de nós a vontade de Deus na nossa vida. Deus nos chama para assumir esse papel dessa proclamação, chama a igreja para assumir o seu papel diante de uma sociedade perdida, incrédula, desonesta, ímpia. Ele nos chama novamente, como chamou Ezequiel, para profetizar o nosso tempo, para proclamar a verdade, a justiça, o direito. É para isso que nós estamos aqui. Somos igreja de Deus. A gente não pode se comprometer com essas coisas. Nós somos cidadãos, nós estamos na sociedade. Não podemos fugir do nosso papel na sociedade. Mas a igreja é aquela que tem que ter independência, não está preso com ninguém, para ela falar com autoridade daquilo que é a palavra de Deus. E se o juízo for contra aqueles que estão falando conosco, que a gente tem autoridade para fazer isso. Então Jesus Cristo é aquele que nos fala hoje, que nos resgatou da morte, e agora nos chama para essa missão, para esse trabalho. Situação complicada, mas segunda etapa, a libertação e a salvação. Deus chamou Ezequiel para cumprir essa tarefa. Os do passado cumpriram sua missão. Cabe a nós agora, irmãos, a mim e a você, homens e mulheres, não desanimar diante dessa tarefa que nós temos de levar essa palavra a todos os lugares. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, Deus, nos deu vida, vida abundante, vida boa, vida no Espírito, vida eterna. Que Ele nos abençoe. Amém.